Boa noite a todos, a graça e a paz, amém? Queridos, talvez para você esse momento que teve de abraço seja apenas mais um momento, um costume da igreja, mas essa semana eu visitei um senhor que tem começado a frequentar a igreja aqui, um senhor de 72 anos, e quando ele foi falar desse momento, ele começou a chorar. E ele disse assim que ele nunca viu tanto amor em um só lugar. Ele nunca tinha experimentado isso. Alguém lhe perguntar o nome e lhe dar um abraço. Então a gente vê a importância desse momento, a importância de você olhar para quem está do seu lado, perguntar o nome, dar um abraço, e essa pessoa ter a certeza que isso foi com o coração que você fez. Então valorize muito mesmo esse momento que é especial, principalmente para aqueles que estão chegando na igreja. Antes da mensagem, eu quero dar alguns avisos. Na semana que vem nós temos, já está aí a data do carnaval, e a nossa igreja, nós sabemos que os jovens irão para um outro acampamento, os adolescentes irão fazer o acampamento deles aqui, e nós, um pouquinho mais experientes, nós ficamos meio perdidinho aí. Porém, o Arnaldo com a Nívia, eles cederam a chácara para nós. Então no domingo de manhã, no próximo domingo, nós iremos com os casais. Os jovens casais já foram avisados hoje, mas os casais que desejarem ir conosco na chácara, passar lá a parte da manhã, terminando a escola dominical, você pode ir até lá, passar o almoço com a gente e ter uma tarde livre, um tempo especial de fortalecer as nossas amizades, você pode fazer isso. E aí, para que a gente possa organizar melhor, cada casal vai nos ajudar com R$20, para que a gente possa preparar o alimento. O que você vai fazer hoje? Cadê Eloá? Eloá, fique em pé. A Eloá, essa jovem simpática, com boa memória, você vai dar um nome para ela e falar assim, olha, eu vou, domingo eu estarei lá. E aí você dê o seu nome no final do culto e confirme a sua presença, para que a gente possa saber o número de pessoas que estará conosco. E na terça-feira nós iremos às 9 horas da manhã lá para a chácara, para a mesma chácara, às 9 horas da manhã. Aí toda a igreja está convidada. E aí como nós iremos fazer? Nós já temos os churrasqueiros de plantão, e aí nós iremos levar. Cada família leva a carne que vai comer, um refrigerante, e as mulheres que puderem levar uma panela de arroz, uma salada, nós iremos passar o dia na chácara. Então na terça-feira, que é o feriado, nós iremos às 9 horas da manhã para essa chácara, teremos um momento especial da palavra de Deus, um momento de comunhão, em seguida este almoço. No domingo, R$20 para a gente preparar o almoço. Na terça-feira você leva aí 1 quilo de carne, depende do que a sua família coma, e também um refrigerante, e as mulheres que puderem levar uma salada, um arrozinho, uma lasanha, o pastor Alexandre, algumas coisas assim, para poder passar o dia lá. Tá certo, gente? Então não esqueçam, aí a chácara a gente avisa certinho, a gente combina aqui na frente da igreja. Aqueles que irão, jovens casais, nós sairemos aqui às 9h30 da manhã. E aí os casais mais aí experientes podem sair todos juntos e ir para a chácara logo após a escola dominical. E na terça-feira eu venho aqui na frente da igreja às 9 horas para a gente sair daqui e chegar lá na chácara. Então, faça aí um esforço, participar, de estar com a gente, para a gente poder ter esses 2 dias aí de comunhão e poder aproveitar bastante. E você que é casado até 10 anos, tem até 10 anos de casado, está convidado a participar com a gente no dia 16 de fevereiro. Nós faremos um encontro especial, nosso primeiro encontro do ano dos jovens casais, vai ser na casa do Marco com a Thaís. Então nós iremos fazer no dia 16, também aí um valor de R$20, a gente vai fazer uma noite tropical, uma noite de sorvete, de algumas coisas assim. Então o primeiro encontro nosso, dia 16 de fevereiro. E os casais fiquem atentos que no primeiro final de semana de março, dia 2 de março, se eu não me engano, nós começaremos os encontros de casais mensais. Nós temos o encontro de casais que tem na casa do Weber, e o Baroni faz o encontro também às segundas-feiras. Se você deseja começar um encontro uma vez por mês de casais na sua casa, me procure. Pastor, eu quero montar um grupo lá em casa, me encontrar uma vez por mês. Me procure que a gente vai fazer o agendamento e eu estarei com vocês nesses encontros. Então, se você desejar, me procure para a gente começar também esse trabalho. Anotou tudo aí? Então, tranquilo. Se não, o Valdir coloca o vídeo após o culto, coloca na internet, você vai lá e anota tudo rapidinho.
Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11. Eu vou pedir a paciência da igreja hoje, não porque eu vou pregar muito tempo, mas é que talvez em algum momento eu pare para beber água ou tossir. Um dos dois. Ou os dois ao mesmo tempo. Estou saindo de uma gripe, então se acontecer, fica tranquilo. Lucas capítulo 11, versículo 1 até o versículo 4. De uma feita, estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Então, ele os ensinou: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. O pão nosso cotidiano, dá-nos de dia em dia. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo que nos deve, e não nos deixes cair em tentação. Vamos orar mais uma vez, mas agora uma oração específica, pedindo a Deus que venha falar ao nosso coração através da sua palavra. Pai, a tua palavra foi lida, será anunciada. Nós sabemos, ó Deus, a nossa limitação em anunciar a palavra do Senhor. Sabemos também, Deus, a nossa limitação, ó Deus, de ouvirmos a palavra do Senhor. E para isso dependemos, ó Pai, do mover, do agir do Teu Santo Espírito, nos capacitando a entender, a compreender, a que esta palavra venha gerar vida em cada um de nós, ó Pai. Ó Deus, que a nossa mente, Deus, o nosso coração estejam cativos no Senhor agora, para que, ó Deus, o mais importante, ó Pai, deste momento na nossa vida, é ouvir da palavra do Senhor. E aqueles, ó Deus, que estão nos acompanhando pela internet, coloque esse mesmo desejo no coração deles, de ficarem conosco, ó Pai, ao longo desta mensagem. Por amor do Teu nome, em Cristo é que nós oramos. Amém, Senhor. 3 grandes inimigos da humanidade em nosso tempo. 3 grandes inimigos da humanidade no século 21. O primeiro deles, a multidão. A multidão, o poder da massa que opera em nós. Esse é um dos grandes inimigos que nós enfrentamos diariamente na nossa vida. A massa que tenta nos influenciar, a massa que tenta nos posicionar, a massa que o tempo todo nos leva para um lado e para o outro, e aí nós não percebemos, mas estamos inseridos em meio à multidão. O segundo inimigo, a pressa. Consome nosso tempo saudável, de construir relacionamentos, de construir uma espiritualidade saudável, de conquistar os nossos sonhos. E o terceiro inimigo, o barulho. O barulho. Nós somos uma geração, um mundo verbalizado demais. Parece que o silêncio nos assusta. Tanto que quando nós chegamos em casa, a primeira coisa que nós fazemos é ligar uma televisão, é ligar um rádio. Você entra no carro, a primeira atitude é ligar o rádio do carro. E aí você começa a perceber que quanto nós temos medo do silêncio. Parece que quando tudo está quieto, nós temos uma preocupação. Não é assim, a Janaína sempre fala em casa: amor, criança, quando está em silêncio, está aprontando alguma coisa. Porque nós ligamos o silêncio a alguma coisa que vai acontecer. E aí nós estamos inseridos em meio a essa massa, em meio a esse barulho, a essa pressa. E o inimigo de nossas almas utiliza disso. Pois quanto mais conseguir nos manter debaixo de um amontoado de coisas, descansará satisfeito. O inimigo das nossas almas, ele tira um descanso tranquilo quando nós estamos vivendo debaixo desse barulho, debaixo dessa pressa da multidão, porque ele sabe que quanto mais nós vivemos inseridos nisso, menos tempo nós temos para cuidar da família, menos tempo nós temos para andar na presença de Deus, para manter uma relação com Deus, e menos tempo nós temos para fazer a vontade que Deus quer que venhamos fazer. Isso gera o pragmatismo social. Esse pragmatismo social, ele crê que para o homem alterar seus limites, só depende da energia e da sua inteligência. Então o homem, nada pode limitar o homem, nada mais pode barrar o homem. Basta o homem colocar a sua energia e a sua inteligência numa só direção, que nada vai deter o homem.
ênfase dada às consequências. O mais importante é o resultado. Não importa se ao longo do caminho eu venho negociar princípios, se eu venho abrir mão de muitas coisas na minha vida, nem que entre as muitas coisas esteja a minha relação com Deus, a minha relação com os meus familiares. O mais importante é alcançar o alvo determinado por mim mesmo. Não há preocupação com princípios e a utilidade e sentido prático. Tudo na vida nós perguntamos hoje, qual é a utilidade disso? Em que isso vai facilitar a minha vida? O quanto eu vou poder ter mais tempo para fazer outras coisas se eu começar a agir desta maneira? E assim o mundo vive esse pragmatismo social. Mas o perigo está quando nós unimos o pragmatismo social juntamente com a nossa espiritualidade. Isso gera fanatismo religioso. Fanatismo religioso. O que mais acontece hoje são pessoas correndo atrás de sinais, prodígios, maravilhas, pessoas tendo que ver para acreditar, pessoas buscando aquilo que é o imediato. As pessoas já não querem mais viver uma vida, sua espiritualidade, numa busca constante, mas o que ela quer é algo pronto na sua vida. Que Deus venha e faça de maneira completa, sem que ela seja necessária fazer alguma coisa. Isso gera impaciência no aprendizado. Discipulado hoje é descartável. Você não precisa ser discipulado mais. Você não precisa se aprofundar no conhecimento. O que acontece é, se você visitar a igreja num domingo, no próximo pode marcar o seu batismo. Você está preparado para isso. E nós temos esse sentimento de estarmos preparados para tudo. E aí quando vem novos desafios, nós falamos, tudo posso naquele que me fortalece. Queridos, quando nós unimos esse pragmatismo social e a nossa espiritualidade, nós nos tornamos fanáticos, nós temos impaciência no aprendizado, nós apenas queremos o imediatismo, e aí nós encontramos campanhas que as igrejas fazem para adiantar o seu milagre. Basta você seguir essa campanha durante 3 semanas que você vai alcançar. Então nós não temos mais aquela expectativa de longo prazo, nós queremos tudo agora. E aí nós pensamos um pouco na nossa espiritualidade. Nós podemos exercer a nossa espiritualidade pelo menos de 4 maneiras. Primeira delas, forma alienada, indiferença e não envolvimento. A espiritualidade de forma alienada. Conversava com o pastor Ezequiel sobre isso. Queridos, o que mais acontece hoje é um rodízio dentro das igrejas. O que mais tem hoje são as pessoas frequentando igrejas por um tempo, 1 mês, 2 meses, e ali ela muda para uma outra igreja, o que eu chamo de o evangelho do turismo. Então, se eu estou procurando um tipo de resposta para a minha vida, eu sei exatamente a igreja que eu vou procurar. Se é problema de saúde, eu sei que a igreja tal vai resolver o meu problema. Se eu sei que é questão financeira, aquela igreja vai me ajudar. Se eu sei que é um problema de relacionamento, a outra igreja pode me auxiliar de alguma forma. E aí nós começamos então a viver de várias formas, em vários lugares. Por quê? Porque nós vivemos de uma maneira alienada. Forma acomodada, adaptável conforme a tendência. Eu vou atrás do momento. Eu curto aquilo que vai ser a hora dali, aquele momento, é isso que eu quero, e aí eu começo a ficar como o apóstolo Paulo fala, como um menino, agitado de um lado para o outro, por todo o vento de doutrina, pela artimanha do homem, pela maneira que nos induzem ao erro. E aí quantas vezes nós nos adaptamos às novas realidades. Nós pastores sabemos o quanto nós respondemos perguntas tais como, por que na nossa igreja nós não fazemos assim? Por que na nossa igreja não acontece dessa maneira? E aí nós queremos trazer as novas tendências para a nossa realidade. De uma forma isolada, subjetiva, desconectada da realidade. É aquela espiritualidade que não interfere na minha vida, no meu dia a dia.
É aquela espiritualidade que apenas um momento do meu dia, apenas um momento da minha semana, porém não faz diferença nenhuma nos outros dias, não faz diferença nenhuma nas minhas relações, não faz diferença nenhuma da maneira que eu conduzo o meu trabalho. E aí nós vivemos esses 3 tipos de espiritualidade: alienada, acomodada e isolada. Porém, existe um quarto tipo de espiritualidade, de forma engajada. De forma engajada. Consciente, que gera transformação real na nossa vida. Queridos, 4 realidades da espiritualidade engajada. A primeira, ela revoluciona a minha maneira de ser. Revoluciona a minha maneira de ser. O que nós mais encontramos hoje são pessoas que, quando estão congregadas numa igreja, essas pessoas, elas cantam, elas aplaudem, elas falam coisas estranhas, línguas estranhas, elas fazem sinais e prodígios, porém, ao sair da igreja, ela deixa a sua roupa ali, a sua roupa espiritual, e ela vive de uma maneira desordenada. É uma espiritualidade que não transforma a sua maneira de ser, não transforma a sua maneira de agir. Modifica a minha maneira de pensar. Uma espiritualidade engajada, ela vai mudar a maneira que eu penso sobre a minha vida, sobre as pessoas, sobre Deus. Mas sabe o que mais acontece hoje? Nós falamos, a Bíblia diz assim. Bom, pastor, a Bíblia pode até dizer assim, mas os tempos são outros. O momento da história é outro. Já não é mais como era na época do meu avô. Já não é mais na época dos meus pais. Mas agora é a minha realidade, é o meu momento. Então a palavra de Deus já não tem como mudar a minha maneira de pensar. E aí o que mais acontece é que cada um pensa do seu jeito. Cada um determina a sua verdade. E aí nós acreditamos que é uma espiritualidade correta. Uma espiritualidade engajada. Ela modifica a minha maneira de pensar e determina a minha forma de agir. Determina a minha forma de agir. Queridos, na quarta-feira eu falei sobre isso aqui, no estudo nosso. O que acontece? Antigamente era comum nós ouvirmos pessoas dizendo assim, fulano de tal, ele é médico e cristão. Ele é professor e cristão. Ele é isso e cristão. Mas hoje nós não podemos olhar dessa maneira, porque eu sou um professor cristão, porque eu sou um médico cristão, eu sou um mecânico cristão, eu sou um pedreiro cristão, eu sou um operário cristão. Ou seja, a minha espiritualidade muda, modifica, determina a maneira que eu tenho que agir. Mas o que nós mais fazemos é nos escondermos atrás da figura de Cristo Jesus. Quando nós chegamos à igreja ou trazemos alguém para a igreja, a primeira coisa que nós falamos antes de entrar, queridos, não olha para as pessoas não, olha para Jesus. Você não pode olhar as pessoas, porque elas são pecadoras, elas são falhas, mas olha para Jesus. Queridos, isso infelizmente é uma desculpa que nós inventamos para a nossa espiritualidade, que não muda a nossa maneira de agir, que não interfere na maneira que eu vou viver entre as pessoas, na maneira que eu vou me comportar com outras pessoas em meio à igreja. Ela que vai orientar as minhas escolhas. Ela que vai orientar as minhas escolhas. E a pergunta que eu sempre faço, qual foi a última vez que você decidiu algo importante na sua vida, mas antes de tomar essa decisão, você orou e esperou a resposta de Deus para a sua vida? Porque o que nós mais fazemos é decidir exatamente aquilo que nós queremos. E nós vamos preparando o caminho. E aí no meio do caminho eu vou orando, Deus, se não for do Senhor, fecha a porta. Se não for do Senhor, fecha a porta. Mas eu já comecei a trilhar o caminho. E queridos, não pense que Deus vai fechar a porta na metade se não for dele. O que complica para nós é que quando nós construímos a casa sobre areia, a Bíblia diz que nós construímos a casa sobre areia. Nós não fizemos um projeto da casa e quando eu comecei a fazer o alicerce, esse alicerce caiu, cedeu, não. A casa foi construída, terminou-se o projeto, foi entregue a casa. Mas o que acontece é a consequência disso lá no futuro.
E aí nós temos que entender que as nossas escolhas, as nossas decisões, elas devem ser influenciadas por essa espiritualidade engajada. E aí nós vamos entender que o que o mundo precisa hoje, segundo Richard Foster, a maior necessidade do mundo hoje não é de pessoas inteligentes e talentosas, mas de pessoas com profundidade. O mundo não precisa de pessoas inteligentes e talentosas, mas ele precisa de pessoas com profundidade. E aí nós sabemos exatamente o que é isso, porque caso contrário, alguns tipos de programas não teriam tanto ibope, não chegariam à 13ª edição, à 14ª edição, se não fosse uma humanidade sem profundidade. As nossas conversas seriam mais saudáveis, se as pessoas fossem mais profundas na sua maneira de agir, na sua maneira de pensar, naquilo que olha para a vida, aquilo que vê através dos olhos de Deus para a sua vida. E aí quando nós pensamos nessa realidade, nesses inimigos que nos cercam, a multidão, a pressa, o barulho, essa realidade, esse pragmatismo que a multidão tenta colocar, que nós vivemos no nosso dia a dia, esse fanatismo religioso que não gera mudança de vida, que não gera mudança de atitude. E a pergunta é, como nós podemos construir uma espiritualidade engajada? Como nós podemos construir uma espiritualidade que seja engajada a tal ponto de transformar a minha maneira de agir, minha maneira de pensar, as minhas decisões, as minhas escolhas? Esse texto, com certeza, é um dos mais conhecidos no mundo e mais citados por nós ao longo dos dias, porque ele vai falar da oração do Pai Nosso. O momento que Jesus ele vai orar em determinado lugar, e após ele terminar a sua oração, os discípulos se aproximam dele e pedem para ele que ele os ensinasse a orar. E aí então o Senhor diz, quando vocês orarem, vocês vão dizer, Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. E aí ele fala dos princípios da oração que nós devemos ter. Eu sei que muitas pessoas não oram o Pai Nosso por várias questões ou vários motivos aí que elas querem determinar, seja por questões que elas acham que a teologia não permite uma oração como essa. Mas, queridos, essa oração que Cristo nos deixou, quando eu começo a orar, quando eu repito essa oração, traz à minha mente aquilo que é princípio, aquilo que é razão, aquilo que é direção que eu tenho que viver na minha vida, aquilo que vai determinar a minha espiritualidade. A maneira que eu vou viver diante do Pai, diante das pessoas. E aí eu entendo isso, quando Jesus diz, de uma feita estava Jesus orando em certo lugar. Primeira atitude nossa, para uma espiritualidade engajada, é a prática da solitude. Prática da solitude. O que é solitude? Solitude é diferente da solidão. Solidão é quando você está abandonado, quando você não tem pessoas para conversar, pessoas para poder ter um relacionamento mais profundo com elas, é quando você se sente sozinho em meio à multidão. Solitude é uma decisão pessoal nossa de ficarmos um tempo em silêncio, um tempo sozinhos, um tempo apenas para focar naquilo que vale a pena realmente na nossa vida. E a pergunta é, qual foi a última vez que nós estivemos ou tomamos uma atitude intencionalmente de ficarmos sozinhos com Deus? O que nós encontramos nos evangelhos é Jesus constantemente saindo de meio da multidão, deixando o barulho todo, a pressa dos discípulos, a pressa que a multidão tinha, a pressa dos fariseus de cobrar algo dele. Ele deixava essa multidão e à madrugada ele saía para um lugar deserto e ali ele orava. E aí nós entendemos que isso é uma construção de uma amizade familiar com Jesus. É o foco na pessoa amada. Quando a gente fala de oração, o que eu mais ouço é assim, pastor, estou sempre ligado, que céu,
Estou andando na rua, estou dirigindo, estou ligado com Deus. Estou falando com Deus. E aí você está falando com Deus na hora que você está dirigindo o carro. E aí você começa, oh Deus, que Deus é maravilhoso, como é bom. É onde eu moro numa cidade maravilhosa. Aí alguém fecha você no trânsito. Você deixa de falar com Deus para mandar um recadinho amoroso para aquele irmão, dizendo, olha filho, dá uma seta aí de vez em quando, que vai ajudar bastante. E aí nós sabemos o quanto nós nos perdemos quando nós não conseguimos conversar com Deus ao longo do dia. Já tentou conversar com alguém no final do culto? Às vezes, não sei se o pastor Ezequiel faz assim, mas às vezes parece que eu sou um pouquinho mal educado na porta da igreja. Porque as pessoas vêm conversando comigo e às vezes ela vem contar coisas pessoais demais. Mas tem uma fila atrás dela. E aí chega uma outra pessoa e começa a falar, outra pessoa começa a conversar, outra vem dar um abraço, e aí eu não consigo entender nada, eu tenho medo da pessoa ficar chateada comigo, porque eu não dei atenção suficiente para aquilo que ela estava falando. E assim, quando nós conversamos entre várias pessoas, nós não conseguimos focar naquela pessoa mais importante. Queridos, o que Jesus fazia aqui era exatamente focar no Pai, era focar na sua relação com Deus, era ter um tempo a sós com a pessoa que iria instruir, que iria alimentar, que iria conduzi-lo ao longo do seu ministério. E assim nós temos que ter um lugar, um tempo de solitude, um tempo que nós escolhemos, determinamos, um local que nós queremos ir para estarmos a sós com Deus. Mas um tempo, não um tempo que nós vamos preocupados porque agora eu tenho que fazer o almoço, eu preciso ir para um lugar, eu preciso resolver outra coisa, e a minha mente fica tão longe que aquele que é o mais importante na minha frente não recebe a minha atenção que lhe é devida. E aí a solitude precisa ser resgatada no nosso tempo. No tempo de barulho, nós precisamos resgatar o silêncio na nossa vida. O silêncio. Nos aquietar diante de Deus, nos tranquilizar, deixar que Deus venha ministrar na nossa mente, ministrar no nosso coração e ter um tempo exato daquilo que Deus quer de nós. Um tempo exato para que Deus venha investir em nós aquilo que Ele deseja. E eu pergunto a vocês, qual é o conteúdo da oração de Jesus? Qual é o conteúdo das orações que Jesus fazia nesses lugares que ele ia sozinho na presença de Deus? Nós não sabemos, mas tem uma maneira de saber. O dia seguinte da vida de Jesus. Como era o dia seguinte, quando ele tinha esse tempo de solitude na presença de Deus, como isso influenciava diretamente o seu dia. E aí você vai encontrar afirmações como: Jesus, ao descer do monte, escolheu os discípulos. Jesus, ao descer do monte, os discípulos começavam a questionar. Ele disse: não é isso que o Pai quer que eu faça. O Pai quer que eu vá para outro lugar. Ele entendia, ele tinha o discernimento, ele tinha orientação do Pai, ele buscava exatamente isso. E como as pessoas vão saber o conteúdo da nossa oração? A maneira que nós iremos agir no dia seguinte. Aí elas vão saber se nós temos um tempo de solitude na presença de Deus. Queridos, 4 conselhos para você. Primeiro, criar um jardim de oração. Criar um jardim de oração. Talvez seja o seu quarto. Um lugar que você esteja sozinho, com tempo, com dedicação total para aquele com quem você vai conversar, que vai ouvir o que você tem a dizer e vai lhe abençoar secretamente. Prepare um cantinho especial na sua casa. Prepare um cantinho especial na sua empresa. Se não é possível, pegue o seu carro na hora do almoço e vai para um lugar onde você possa estar sozinho e falar com Deus. Tinha uma senhora que pastoreava lá em Itararé. Ela, toda vez que eu ia na casa dela, ela me mostrava um quartinho. Tinha aqueles banquinhos, chama de namoradeira, né? Como que é? Tem onde senta 2, assim, bonitinho. Tinha um lugarzinho dela, ali tinha uma mesinha na frente, ficava o seu inário, ficava a sua Bíblia e uma agenda que ela anotava todas as coisas que Deus falava ao coração dela. E ela dizia assim: pastor, ali eu oro pelo Senhor. É ali o meu cantinho de oração. É ali o espaço que eu tenho para falar com Deus. Prepare esse lugar. Pratique a solitude.
comece a ter um diálogo a sós com Deus. Comece a fazer isso. Comece a tirar um tempo do seu dia para falar com Deus. E a gente fala assim, pastor, mas eu não tenho tempo. Querido, o que você faz da meia-noite às 6 da manhã? Faz assim, Deus, eu não tenho tempo para orar, mas o Senhor me acorde hoje às 3 da manhã para falar com o Senhor? Todo dia você me liga e pergunta e fala para mim se você acordou às 3 da manhã. Eu tenho certeza que você vai virar de um lado, vai virar de outro, até você falar com Deus. Foca tempo nessa relação. Põe como objetivo, uma prioridade esse tempo de oração. Não fique ali apenas para manter uma atitude religiosa, mas tenha a consciência que você está diante de Deus. E declare nessa oração, nesse tempo, venha o teu reino. Venha o teu reino. Eu vi uma frase que dizia, traduzindo essa questão de Jesus, ele fala assim, livra-nos de nós mesmos. Livra-nos de nós mesmos. Porque o que mais atrapalha a nossa solitude não são as pessoas, não são as crianças, não são a família, o trabalho, a correria do dia a dia. Somos nós mesmos. Porque se nós desejarmos e colocarmos como o desejo do nosso coração, sair dessa correria e praticar a solitude, eu tenho a certeza que você vai conseguir e vai alimentar isso. A segunda coisa que eu encontro nesse texto é quando diz assim, só para antes de terminar essa parte, ele diz assim, quando ele terminou, um dos seus discípulos lhe pediu, queridos, é tempo de prioridade, é tempo que pode bater na porta, pode a chamar, é o meu tempo de prioridade em oração. E os discípulos sabiam exatamente isso, esperaram ele terminar a oração, para depois ele vir e conversar com eles. Então deixa isso para a sua família, gente, eu quero das 7 às 7h30 ter o meu tempo de oração. Então, por favor, podem me ligar, podem fazer, mas não me chame. Fala que é um tempo especial. Eu faço isso pela manhã, e é interessante, quando é só comigo, né, pastor? As pessoas ligam tipo às 2 da tarde e fazem uma perguntinha básica. Qual que é a pergunta? Pastor, desculpa, eu acordei o senhor. Liga às 3 da tarde, pastor, desculpa, mas atrapalhei o café do senhor da manhã. Queridos, eu tenho uma frase que diz assim, se o pastor não acordar cedo, a ovelha vai comer o quê? Então, a hora que você me ligar, a não ser que seja às 3 da manhã, eu vou falar, irmão, eu estava exatamente dormindo. Então, faz isso, acorda um pouco mais cedo, mas fala, aquele é o meu espaço de oração. Deixa eu ficar sozinho com Deus. Segunda coisa, ele diz assim, Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. A prática da solitude e a prática do referencial. A prática do referencial. Me chama a atenção, eu fico imaginando esse texto, quando Jesus estava orando e os discípulos olhando a atitude dele, ficando apenas na expectativa de quando ele iria terminar a oração, para que eu chegasse até ele e falasse, nós também queremos orar desta maneira, nós também queremos ser desse jeito, porque o Senhor é referência para nós, como João era para os seus discípulos, o Senhor é a nossa referência. E queridos, quando nós temos uma referência saudável na nossa vida, a consequência é que nós teremos atitudes saudáveis. A minha filha Rebeca, ela tem 2 anos e meio. Nas férias, a avó da Janaína estava bem doente, bem doentinha, e aí nós fomos visitá-la, e eu sentei ao lado da cama dela, peguei na mão da avó e comecei a orar. Quando eu terminei a oração, eu abri os olhos, a avó estava chorando. E o meu coração vaidoso disse assim, Deus, o Senhor me usou tremendamente agora. Como eu abençoei a vida dessa senhora agora, a ponto dela chorar com a minha oração. A avó olhou para mim e falou assim, filho, desculpa, eu estava escutando, mas eu não fechei os olhos porque eu não parava de olhar a Rebeca. Porque o tempo todo ela fechou o olhinho e ficava assim. E ela vai e ela tocava na avó, toda hora. E é exatamente assim. Quando nós vamos num aniversário, daí alguém chama o pastor para orar, ela já sabe exatamente. Todo mundo começa a abrir a roda, ela sabe, ela fecha o olhinho e fica assim.
E depois ela sabe que é o parabéns. Por quê? Porque quando nós vamos orar com alguém, nós chamamos, Beca, vem do lado aqui, vem aqui, nós vamos orar. E é exatamente assim que ela faz. O primeiro lugar que ela fez foi na casa da Raquel com o Igor. Nós começamos a orar, terminamos, ela estava levantando a mão, e ela é pentecostal, pastor, precisa disciplinar essa menina. Ela ora, levanta a mão e começa, e vai. A Simone chegou um dia lá em casa do pastor, ela estava no berço, sentadinha no berço, assim com as bonecas. Já peguei ela orando com os cachorros no fundo de casa. Gente, mas ela olha e sabe a referência que ela deve ter de oração. E quando nós olhamos para Jesus, Ele deve ser a nossa referência. Ele deve ser o alvo ao qual nós devemos imitar. É isso que o apóstolo Paulo fala aos de Éfeso, quando ele diz que nós não vamos ser meninos jogados de um lado para o outro. Quando nós olharmos para Jesus como aquele que é a estatura perfeita, o varão perfeito, para todo cristão chegar ao modelo dele, ao estilo dele, à maneira que ele vivia. E aí quando eu olho Hebreus, quando o escritor de Hebreus fala sobre chegar diante do trono da graça, a fim de receber misericórdia, ele mostra claramente como nós devemos ter Jesus como o nosso referencial. Ele fala que nós temos um sumo sacerdote que pode compadecer de nós. E aí nós temos tanto medo de chegar na presença de Deus, mas queridos, Ele conhece exatamente as nossas dores, e é por isso que Ele tem que ser o referencial da nossa vida, porque Ele viveu sem pecado algum, e Ele deve ser a nossa referência. Temos o sentimento correto, Ele fala, chega com confiança, junto ao trono da graça de Deus. Quando Jesus é a nossa referência, nós sabemos que o lugar que eu estou, quando eu estou orando, é junto ao trono da graça de Deus. É no lugar certo da oração. E também a expectativa correta, a fim de receber misericórdia, graça e socorro em ocasião oportuna. Era exatamente isso que os discípulos viam em Jesus. Alguém que era o referencial para eles. E parece que cada vez mais Jesus se torna cada vez menos o nosso referencial. Porque nós temos os homens de sucesso, as mulheres de sucesso, nós temos as pessoas que conquistam, as pessoas que fazem isso e aquilo, como grande referencial da nossa vida. Parece que nós traçamos alguns objetivos, alguns alvos, e Jesus deixa de ser a nossa referência, seja de ser o objetivo o qual eu vou alcançar, o qual eu quero ser parecido com Ele. E cada vez mais nós nos tornamos parecidos com tantas outras coisas, com outras pessoas, e cada vez menos parecidos com Jesus. E nós temos que ser parecidos com Ele, queridos, porque se nós chamamos de Pai, nós temos que nos comportar como filhos. E através da maneira que nos comportamos, as pessoas vão saber exatamente quem é o nosso Pai, quem é o Pai que nós temos. Então, prática da solitude, prática do referencial. Terceiro, prática da submissão. Prática da submissão. Ele diz, Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Venha o teu reino. Ele começa dizendo, Pai, santificado. Ele mostra a consciência da posição que Deus ocupa. A posição que Deus ocupa em relação a nós pecadores, a nós limitados, mas também a nós filhos. O que mais acontece é que nós não temos uma submissão a Deus, porque nós perdemos a consciência de quem é esse Deus, e aonde está esse Deus, e o poder que tem esse Deus, o qual nos convida a falar com Ele, a estar com Ele, a andar com Ele. Queridos, parece que Deus, cada vez mais, Ele perde o espaço em meio à sociedade, porque ao longo do dia nós ouvimos tantas vozes, e nós não ouvimos a voz de Deus. Nós obedecemos a tantas coisas, a tantas leis, mas não obedecemos aquilo que o Senhor quer para cada um de nós. Nós temos que ter a convicção do senhorio de Deus. Deus é Senhor, Deus é Senhor. Não importa o que eu penso, não importa o que eu acho, não importa a bagagem de vida que eu tenho, Deus sempre vai ser Senhor. E eu não posso negociar isso, eu não posso abrir mão disso na minha vida. Queridos, Senhor é aquele que tem autoridade através da palavra na nossa vida. E aí nós temos que decidir a quem nós iremos ouvir e aceitar.
Porque se nós ouvimos a palavra de Deus e aceitamos como autoridade para nós, Ele é Senhor das nossas vidas. Contrição diante de Deus. Contrição. E aí o mais difícil da submissão é entregar o controle nas mãos de Deus. Entregar o controle nas mãos de Deus. E descansar na graça deste Deus. Será que nós conseguimos entregar o controle nas mãos do Senhor? Nós até oramos, Deus, a minha vida está no controle do Senhor. Mas entregar completamente, nós temos medo. Porque nós sabemos que quando nós entregamos o controle de algo na mão de alguém, nós iremos simplesmente acompanhar o que aquela pessoa determinar para nós. E o que nós mais temos medo é da vontade de Deus para nós. Porque mesmo sabendo que é boa, é perfeita e é agradável, nós não conseguimos confiar na graça do Senhor totalmente. O pastor falou do dízimo. Nós não conseguimos entregar o dízimo porque nós não confiamos no controle de Deus na nossa vida. Nós não conseguimos dedicar mais tempo ao Senhor porque nós não conseguimos descansar na graça deste Deus. E aí nós nos desesperamos em todas as situações, sejam pequenas ou sejam grandes, nós entramos em desespero. E aí, só uma ilustração, teve um time brasileiro que viajou para o Japão no final do ano. Não vou citar o nome dele. Viajou para o Japão, ia ter um torneio lá, uns amistosos para participar lá. E dentro desse grupo tem um evangélico que todo mundo sabe que ele é evangélico. E aí então o avião, nós sabemos a história, que uma porta abriu. E todos entraram em desespero. Quando um deles foi entrevistado, perguntaram a ele, como foi essa experiência? Ele falou, eu estava tranquilo. Até que eu olhei para o fulano de tal, que é o crente, o evangélico da nossa turma, que só ora o tempo todo. Eu olhei para ele e estava desesperado. Aí eu entrei em pânico. Se ele que busca Deus, se ele que ora está em pânico, imagina o que eu vou fazer na minha vida. Queridos, isso acontece o tempo todo na nossa vida. Qualquer situação, as pessoas vão olhar para nós como referência, porque elas sabem que nós entregamos o controle nas mãos de Deus, e nós descansamos na graça de Deus. A avó da Janaína, ela passou um momento que o médico disse assim, ela entrou agora, ela não vai sair, se ela sair, ela não vai lembrar de ninguém. Ou ela vai morrer essa noite, ou quando ela acordar, não vai lembrar de ninguém. A Janaína, só de tio, ela tem 11. Primos, tios, tias, tem um monte. Aí ela ligou para mim e falou assim, amor, eles sentaram, reuniram todos e decidiram que eu passe essa noite com a avó, porque eu sou mais forte que eles. Mas por quê? Porque eles olham para ela e entendem que ela entregou a vida dela nas mãos de Deus. E ela descansa na graça de Deus. E aí de madrugada a avó acordou, Janaína, ela estava bem, consciente, voltou para casa. Queridos, as pessoas precisam ver isso em nós, e nós precisamos praticar a submissão a Deus. Eu sei que tudo está ruim, mas eu confio na graça de Deus. Eu sei que Deus tem o melhor para mim. Gratidão pelo ordinário. Ele diz assim, o pão nosso cotidiano dá-nos de dia em dia. Gratidão pelo ordinário, o pão nosso de cada dia. Nossos olhos no amanhã nos impedem de agradecer o hoje. Os nossos olhos no amanhã nos impedem de agradecer o hoje. Estou tão preocupado com o que eu vou fazer amanhã, que eu não consigo entender que Deus está cuidando de mim hoje. Eu não consigo agradecer a Deus porque eu estou tão complicado algumas coisas na minha vida, e eu não consigo ver que de manhã eu tinha o pão para comer. Eu tinha um almoço para desfrutar dele. Voltar para casa agora, eu tenho a certeza que eu vou encontrar um lar aquecido, que eu possa dormir e sentir seguro com a minha família.
Queridos, nós somos uma geração ingrata demais. Nós reclamamos muito da nossa vida. Nós sempre falamos, eu falei isso aqui no final do ano, parece que eu preciso ganhar sempre um pouquinho a mais para ser feliz. E eu esqueço de olhar e falar, Deus, o Senhor cuida de mim diariamente. Eu acho interessante Jesus colocar o mais simples do nosso dia, o pão. E aí ele está falando do Pai Santo, o Pai que reina, o Pai que é Senhor, o Pai que é espiritual sobre nós, mas esse Deus se importa tanto com a gente, que no pequeno pão do meu dia, eu olho para aquele pão e eu sei que Deus está cuidando de mim, que Deus está se importando comigo, Ele está tão preocupado comigo que amanhã pela manhã eu tenho a certeza que um cafezinho preto e um pão eu vou ter na minha mesa. E eu vou olhar e falar assim, Deus, obrigado. Porque eu sei que é do Senhor esse pão para a minha vida. Mas a gente parece que só agradece quando as coisas são grandes demais, são maravilhosas demais. E aí eu esqueço de agradecer as pequenas coisas da vida. A ação espiritual refletida nas coisas simples, a certeza do cuidado diário e a demonstração de saber que nos dá o necessário. Deus nos dá o necessário. O que eu preciso para viver um dia? O pão nosso de cada dia. É simplesmente isso que eu preciso para viver o meu dia. Apenas o pão nosso. O pão do dia que Deus está me dando. Gratidão pelo ordinário. E por último, prática do perdão. A prática do perdão. A multidão fala para mim, querido, perdoa não. Pessoas assim você vai ter de monte na sua vida. Você vai conhecer novas pessoas, novas igrejas. Você vai se relacionar com outras pessoas, então não perdoa. Pedir perdão por quê? Porque sentimento de culpa não existe. Como que eu vou pedir perdão a alguém se hoje sentir culpa de algo é errado? Você falar que está se sentindo culpado por algo, a pessoa vai dizer, que isso? Ninguém pode se sentir culpado de alguma coisa que fez. Se você fez, fez porque quis. Agora não tem que se sentir culpado. E aí quando ele termina a oração dizendo, perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo que nos deve. Queridos, o perdão não é emoção. O perdão é decisão. E não diga que Deus, ele não colocou no meu coração ainda desejo de perdoar. Ele não vai colocar no seu coração o desejo de perdoar. Ele só vai falar em todo momento para você, eu perdoei você. Esse é o perdão espiritual. Agora, perdoar o meu próximo é o perdão natural. E eu preciso aprender a perdoar as pessoas. O perdão é a decisão de não levantar mais a ofensa perante 3 pessoas. Deus, os outros e eu mesmo. A gente até perdoa as pessoas, mas parece que nós gostamos quando alguém vem, eu já falei isso aqui, quando alguém vem pedir perdão para a gente, qual que é a nossa reação? Se comove, chora, abraça a pessoa e fala, olha, fez mal para mim ficar longe de você, é claro que eu perdoo você, isso vai fazer bem para mim também, bem para você. Não é assim. Alguém vem pedir perdão para nós, a gente fala, agora você está errado. Agora você enxergou, né? Agora você tem que falar que eu estou certo. Não, agora você vai sentar e vai ouvir. Não estou falando de vocês, que graças a Deus ninguém aqui faz assim. Mas tem pessoas que fazem. E aí a gente fica pensando assim, como que eu vou viver com a prática de uma espiritualidade engajada se eu não consigo perdoar? Se eu não consigo receber o perdão de alguém? Perdoar é abrir mão do nosso direito. Essa definição de perdão, perdoar é abrir mão do nosso direito. Nós tínhamos por direito maltratar a pessoa, nós tínhamos por direito responder à altura o que ela fez por nós, mas eu vou abrir mão dos meus direitos para perdoar essa pessoa. Jesus abriu mão do seu direito, da sua glória, veio até nós para nos perdoar. E o perdão é unilateral, não depende dos méritos do ofensor. Não precisa ele procurar para perdoar. Nós precisamos aprender a perdoar daqui para lá. Não espere vir de lá para cá para você perdoar. E tenha certeza que Deus vai estar honrando isso. Concluindo,
ele vai terminar dizendo: e não nos deixes cair em tentação. E não nos deixes cair em tentação. Geralmente, quando nós lemos esse versículo, nós lembramos da carne, nós lembramos da fraqueza da carne, mas se nós continuarmos a ler os textos, nós vamos encontrar que Jesus é tentado pelos fariseus, Jesus é tentado pelos próprios discípulos, Jesus é tentado pelos doutores da lei o tempo todo, e aí as tentações que vinham sobre ele tentavam tirar dele essa referência: Pai, santificado seja o teu nome. Tentava tirar dele esse: venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Tentava tirar dele esse: perdoa-me como eu tenho perdoado outras pessoas. Queridos, o que nós vamos sair daqui nessa noite, o que nós mais iremos enfrentar são tentações. Tentações colocadas pela multidão na nossa vida. Tentações colocadas pela pressa do nosso dia a dia, tentações colocadas por essa vida barulhenta que nós vivemos, tentando tirar de nós a voz de Deus, a solitude na presença de Deus, tentando tirar de nós Jesus como única referência da nossa vida, tentando tirar de nós a gratidão pelo pão diário que nós temos, tentando tirar de nós o perdão que podemos manifestar às outras pessoas. O que mais vai acontecer é isso. E nós seremos tentados a abandonar essa espiritualidade engajada. Mas a questão é: Senhor, me ajuda para que eu não abandone, me ajude para que eu não venha viver uma espiritualidade alienada, uma espiritualidade que não tem fundamento nenhum, que não tem razão nenhuma, que não muda nada na minha vida. Mas me permita a viver uma espiritualidade engajada, que vai me levar a uma intimidade maior com o Senhor, e vai influenciar diretamente a minha vida com outras pessoas. Livra-nos de toda tentação que tenta nos tirar da presença de Deus e desfrutar das realidades de Deus para a nossa vida. Que assim seja sobre cada um de nós, para que venhamos viver a nossa vida de uma maneira mais íntima, mais próxima de Deus, e não sejamos engolidos pela multidão, pelo barulho e por essa pressa que nos consome e tira de nós aquilo que é mais importante, que é investir a nossa vida com Deus. Quero orar com você. Sei que o pastor vai convidar você no final, mas eu quero ter um tempo de oração especial em relação a isso. A essa vida que nós temos levado, a essa correria que tem transtornado os nossos dias, a nossa relação com Deus, para que possamos desfrutar dessa espiritualidade engajada, que muda totalmente a nossa maneira de ser, de agir, de viver e de fazer as nossas escolhas. Pai, Tua palavra, Deus, nos orienta. Cristo é a nossa referência e devemos olhar para Ele, ó Deus, o seu estilo de vida, a maneira que olhava, que amava as pessoas, a maneira que agia. Isso, ó Deus, os discípulos reconheceram quando pediram para que ensinasse a orar. Ó Deus, nós queremos aprender dia a dia com Jesus. É por isso que nós estamos aqui, ó Pai. Sabemos, ó Deus, que tantas coisas precisamos resolver na nossa vida, tantas decisões, ó Pai, tantas mudanças. Ó Deus, começa mais um ano, ó Pai, a correria começa tudo de novo. Mas, ó Deus, nós queremos ter Jesus como nosso referencial. Alguém que tinha, Deus, o prazer, ó Pai, de estar, ó Deus, ir para um lugar deserto e falar contigo. Alguém, ó Deus, que demonstrou ao longo do ministério, ó Deus, que apesar, ó Pai, de toda a correria, toda a pressa, toda a multidão, ó Pai, ele alimentava um tempo de oração com o Senhor. E assim, ó Deus, em todo o tempo, tinha o Senhor como referência. Tinha o Senhor e demonstrava isso, ó Pai, as pessoas, demonstra a nós que devemos tê-lo como referência para nós, ó Pai. Ó Deus, alguém grato o tempo todo pelo cuidado do Senhor, pela providência do Senhor, pela maneira, ó Pai, que cuidava, que cuida, e assim nós queremos ter também essa referência em Cristo, ó Deus, como gratidão do nosso coração, pelo agir e pelo mover do Senhor, ó Pai. E Deus, como eu imagino aquelas pessoas que ouviam da boca de Jesus: perdoados estão os teus pecados. Ó Pai, a reação que essas pessoas tinham, ó Pai, de experimentar este perdão. E assim, ó Deus, como nós experimentamos também este perdão, e ó Deus, nós queremos também aprender a perdoar as pessoas, ó Deus, aquilo que fizeram a nós, e assim também aprender a pedir perdão uns aos outros, para que, ó Deus, possamos andar nessa espiritualidade engajada, não, ó Deus, naquilo que o mundo prega, que tantas religiões têm pregado,
mas aquilo que Jesus viveu e que nós devemos viver também, ó Pai. Continue a falar no nosso coração, para que, ó Deus, possamos aprender com o Senhor a maneira que nós devemos viver, para a honra e glória do Teu santo nome, em Cristo é que nós oramos. Amém, Senhor. Louvamos a Deus, irmãos, pelo esse desafio da palavra do Senhor às nossas vidas. Vamos ter aquele momento de intercessão, agradecendo a Deus por todas essas oportunidades que Ele tem nos dado de experimentá-lo. Nós temos alguns pedidos, Dona Clarice Bellini, cirurgia amanhã, cirurgia cardíaca. Mãe Elza também está aguardando o diagnóstico, né, irmão Pedro? E muitos outros irmãos, eu não vou ler para não emitir, mas eu queria que você viesse aqui à frente e diante do Senhor estivesse colocando como intercessor. Vamos colocar em pé. Eu quero convidá-lo a vir aqui à frente para nós intercedermos. Louvamos a Deus pelos irmãos que estão conectados conosco. Tivemos um problema de conexão, um hacker tirou nossa página do ar, mas nós temos irmãos conectados conosco em Araraquara, Ribeirão Preto, Campinas, Belo Horizonte, Guarulhos, Paulínia, e 2 irmãos que nós não conseguimos localizar. Vamos orar por estes irmãos e agradecer pela bênção de podermos entrar nas suas casas. Cada um vai colocar diante de Deus o seu pedido, e Deus, que sabe todas as coisas, vai estar respondendo. Você como intercessor, você que tem um amigo, irmão, você vai ser o responsável diante de Deus agora, como sacerdote, para levar estas pessoas à presença do Senhor. Deus amado, muito obrigado pela Tua palavra hoje à noite aos nossos corações. Muito obrigado, ó Deus, por esse acesso maravilhoso que nós temos de entrarmos à Tua presença. Deus, isso tem sido o nosso alimento. Isso tem nos fortalecido para as batalhas do dia a dia. Tem nos fortalecido para os enfrentamentos da própria existência. E agora, ó Deus, a Tua igreja continua na Tua presença no momento de intercessão. 2 coisas, ó Pai, que o Senhor sabe e nós sabemos. Somos frágeis. Demasiadamente frágeis. Somos, ó Deus, impactados pelas coisas que conosco acontecem. Por isso, ó Deus, nós estamos cientes e conscientes da nossa fragilidade. Por isso que nós estamos aqui diante do Senhor, mas nós também estamos conscientes do Teu poder, do Teu cuidado, como ouvimos hoje o Senhor falar conosco. As coisas do dia a dia, do pão cotidiano, o pãozinho, Senhor, sustento. O Senhor nos ama. E por isso, ó Deus, nós temos toda a liberdade de, como filhos, servos do Senhor, chegarmos até o Senhor como nosso Pai querido. Deus, nós queremos colocar as nossas dúvidas, os nossos enfrentamentos grandes,
pequenos, não importa, porque às vezes, ó Deus, é a nossa fragilidade mesmo, nossas enfermidades, nossas iniquidades. Tu nos conheces. Por isso, ó Deus, visita-nos. Acompanhe esses queridos irmãos que estão esperando diagnósticos, prognósticos, que estão aguardando tratamentos, que vão fazer cirurgia, que já fizeram cirurgia. Deus, eu oro por esses queridos irmãos. Nós oramos como sacerdotes do Senhor, intercedendo por esses queridos irmãos. Quero pedir a bênção do Senhor sobre os nossos irmãos, médicos, servos do Senhor, que têm uma missão curativa e o fazem, ó Deus, debaixo do cuidado paternal do Senhor. Que o Senhor os oriente durante essa semana, que eles estejam, ó Deus, sendo instrumentos do Senhor para trazer cura, alívio, uma qualidade de vida melhor. São teus agentes, ó Deus, como servos do Senhor. Oriente-os, ó Pai, que as suas mãos sejam hábeis, direcionadas, porque o Senhor é o Deus deles e eles estão a serviço do Senhor. Muito obrigado, ó Deus, por tudo quanto o Senhor tem nos dado, por esse tempo de culto, em nome de Jesus. E agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão, as consolações e o poder do Espírito estejam sobre nós todo o tempo. Amém, Senhor.